E aí, mulherada? Olha só, ontem eu fiz um videozinho no feed sobre divórcio. Existe vida após o divórcio? E aí uma seguidora, eu não vou falar o nome, mas ela me perguntou, me mandou um direct e aí eu resolvi respondê-la através desse vídeo aqui, porque eu acredito que a dúvida dela possa ser a dúvida de outras mulheres, assim como foi a minha um dia. Então eu espero poder te ajudar, minha linda. Ela me perguntou assim: Cris, eu me separei há 2 meses e eu não sei como recomeçar. O que eu faço? Bom, para começo de conversa, gente, eu vou dar o nome de Camila, tá bom? Vamos chamá-la de Camila. Camila, em primeiro lugar, você não tem que recomeçar nada porque a sua vida não acabou. Então, assim como eu e outras mulheres que já nos divorciamos, a gente imagina que a vida tem acabado porque um casamento acabou. Foi apenas o casamento, foi uma etapa da sua vida, foi um ciclo da sua vida que acabou, não deu certo ou deu certo o tempo que deveria dar. E aí você não tem que recomeçar a sua vida, não. Você tem que continuá-la, você tem que reconstruí-la, vamos chamar assim, né? Não recomeçar, reconstruir novos hábitos, reconstruir novos gostos, reconstruir. Agora, se você me perguntar, Cris, como eu posso fazer isso? Eu vou te dar algumas dicas que funcionaram comigo quando eu passei por um processo de divórcio muito difícil mesmo. Todos os processos de divórcio são difíceis, mas em alguns eles são mais difíceis ainda porque nós acabamos construindo um altar, né, um castelo encantado onde tem o príncipe e a gente nunca imagina que esse príncipe possa virar um sapo. E aí quando ele vira um sapo, aí a gente fica de mãos atadas, o chão parece que se abre. Então, para você que tá com essa dificuldade de recomeçar, eu vou te dar algumas dicas que funcionaram comigo e eu espero que funcione com você. O primeiro passo, assim como lá na live com a Bia a gente comentou, foi pedir ajuda. Então, eu não ficava sozinha, ou se eu ficasse sozinha, eu estava sempre ali no celular me comunicando com as amigas. As minhas amigas, que olha, amo de paixão, foram super, super pacientes comigo, me ouviam e eu chorava, e eu gritava, e eu esperneava, e eu me revoltava. Então, nesse momento, é o que acontece, né? A sua estrutura emocional, ela vai por terra, ela cai e você se enfia dentro de um buraco. Então, ficar sozinha, isolada, não é o melhor remédio. Então, se você está assim, procure as pessoas com que você tem mais afinidade e coloque tudo pra fora. A minha terapeuta me disse, na época, que eu não entrei em depressão profunda porque eu coloquei pra fora. E, gente, como eu coloquei pra fora, viu? Porque coitada das minhas amigas, ficavam com o ouvido desse tamanho, de tanto que eu falava com elas, de tanto que eu chorava e resmungava e reclamava. Então, é uma das dicas que eu te dou. A segunda dica que eu posso te dar, que funcionou muito bem pra mim, também, foi assistir coisas alegres. Então, eu não estava com vontade de assistir nada alegre, eu não achava nada engraçado. Os filmes de comédia pra mim eram um saco, eu achava aquilo ridículo, mas eu não aceitei ficar em meio de coisas tristes, como por exemplo, eu sempre amei louvores, mas eu ouvi na igreja, na época quando eu ia pra igreja, eu ouvi assim, que quando você tá passando por momentos de muita tristeza, você não deve ouvir louvores de adoração, louvores, tem uns louvores mais tristes, outros mais alegres, eu não lembro muito bem. Então, eu acabei não ouvindo músicas tristes. Sabe esses mela cueca, essas músicas sertanejas aí, dor de cotovelo, né? Chifre lá no asfalto. Então, essas músicas eu não ouvia. Isso me ajudou muito. Então, pode ser que te ajude também. Porque geralmente quando a gente ouve uma música mais melancólica, quando a gente ouve uma música, né, mais pra baixo, a gente é tendência do ser humano puxar memórias que te fizeram bem, te fizeram feliz, e aí pronto, o sofrimento, amiga, vai ficar na sua vida ali, você vai ficar mastigando aquela neura, aquela raiva, aquele sentimento ruim. Isso funcionou pra mim, eu espero que funcione pra você. Uma outra coisa que funcionou muito pra mim, deixa eu lembrar, eu voltei a me olhar, eu voltei a me cuidar. Claro que não foi num processo muito rápido, tá? Então, assim, você tá muito recente, 2 meses, eu não sei qual que foi o seu histórico, depois se quiser me mandar no direct, me manda. Mas 2 meses é recente, mas eu passei a me olhar. Então, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi o meu cabelo. Eu mudei, eu transformei o meu cabelo. E algumas pessoas falavam assim pra mim, não adianta você tentar mudar o que tá fora, porque o que tá dentro tá machucado. E eu fui muito clara.
dentro já tá uma porcaria. Se eu não mudar o que tá fora, eu vou me odiar. Então eu preciso pelo menos gostar do que tá fora. E foi o que eu fiz. Eu mudei o meu cabelo, eu passei a usar maquiagens mais discretas, porque eu usava umas maquiagens mais fortes, então usei maquiagens mais discretas, mas eu cuidei mais do meu cabelo, da minha mão, do meu pé, do meu corpo. Eu passei a ter um outro olhar pra mim, né? Eu emagreci muito, automaticamente com o sofrimento eu acabei emagrecendo, mas me olhar no espelho e voltar a me cuidar foi algo que me fez muito bem, muito bem. E eu passei a me conectar mais com a minha família, que foi outra coisa que me fez muito, me ajudou muito. Foi a minha conexão com a minha família, principalmente os meus pais, que me apoiaram muito, estiveram do meu lado. A minha mãe às vezes não falava nada, eu lembro muito bem disso. Que às vezes ela não falava nada, ela me via chorar, ela me via sofrer, mas ela simplesmente sentava do meu lado e falava: filha, vai passar. Então essa conexão com a família, ela é muito importante. E se você não tem com a família, tenha então com uma amiga de confiança, porque as amizades, elas não jogam pra cima, elas são aquelas pessoas que dizem pra você: vai dar tudo certo. E mesmo dentro de você dizendo que não vai dar, você sabe que é uma verdade, porque essas pessoas não mentiriam pra você. Então essa dica, assim, pra mim é muito importante. Foram coisas que funcionaram. Tiveram outras coisas que, com o passar dos anos, foram funcionando muito bem. Mas eu lembro agora, de cara, pra te falar dessas 4 coisas que me ajudaram. Eu sei que vai ajudar você também. E a mulher, quando passa por um processo de divórcio, algumas são muito rápidas no processo. Tudo vai depender, gente, não tem uma cartilha. Mas tudo isso vai depender do processo que você se separou. Né? Em que estágio você estava de saturação desse casamento? Em algumas pessoas, algumas mulheres, elas não esperavam. Outras já estavam amadurecendo a ideia. E outras, a ideia já tinha caducado, estava passando da hora, já era hora de aposentar esse casamento. Então tudo vai depender de como você estava na relação. Mas se você está me falando que você não sabe como recomeçar, essa é algumas das dicas que eu tenho para te dar. Eu espero ter te ajudado. Eu espero que você acredite que vai passar, porque vai passar. Passou comigo, passa com um monte de mulheres, com homens também, né? A gente acha que só a mulher sofre, mas não. E vai passar esse processo. Mas se dê a oportunidade agora de olhar a vida por outro ângulo. Imagine o que você tem a ganhar que você não ganhava quando você estava ali no seu casamento. Claro que no seu casamento tinham coisas boas, não era tudo ruim, né? A gente não pode ser injusto a ponto de dizer que tudo era ruim. Mas existem coisas que de agora pra frente você vai aprender a ter que você não tinha. Tem coisas que você vai aprender a fazer que antes você não fazia. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? Que quando você se descobre, quando você percebe a mulher que você é agora, quando você reconstrói essa imagem, você sente o verdadeiro sabor da liberdade. E você olha pra trás, pra sua história, e aquilo que te feriu um dia não te fere mais. Aquilo que um dia te angustiou, que te fez sofrer e chorar, não faz mais. E esse sabor da liberdade, ele é tão grande, que você passa a olhar esta mulher com outro olhar. O olhar do orgulho, da realização, da felicidade. Nunca da tristeza. Eu espero que você tenha boa sorte. Eu espero ter te ajudado aí com essas dicas, viu? Beijo, beijo. Até o próximo.